necessito tanto de ajuda nesta hora. Apressa-te em me socorrer agora. Estou triste e abatido, não só e afligido. Necessito de auxílio de um amigo. Senhor, vem ajudar-me com a paz quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor envolver. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, E fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be no more, and the morning breeze eternal bright and fair. When the over on the other shore, when the road is plowed yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
affliction share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there, Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and the work on earth is done, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there, When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Eu vou falar agora do amor de Deus, em favor dos filhos seus, tantos milagres operou. O seu amor é tão grande, não tem fim, e a tantos desesperados Ele aqui abençoou. Jesus é bom demais. Você não conta as maravilhas que Ele faz. O seu amor não tem fim, e hoje Ele está presente aqui. Em nosso meio, glória sobe, glória desce, o mal estremece e tem que sair. Em nosso meio, Deus se faz presente, e este povo sente seu poder aqui. Em nosso meio não existe tristeza, pois temos certeza do poder de Deus. E esse povo confiante está, quando aqui Aleluia. vamos morar lá no céu. Louvado seja Deus. Graças a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém? Você pode dizer isso com entusiasmo, com alegria. Você pode dizer isso de coração. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus que pela riquíssima misericórdia de nosso bom Deus, nós já estamos aí no penúltimo dia do mês de outubro de 2020. Hoje 30 de outubro de 2020. Amanhã já o último dia do mês, nos restando apenas 60 dias
para finalizarmos o ano de 2020. Praticamente 60 dias, 62 dias. E graças a Deus podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É muito maravilhoso servir um Deus que tudo pode, que sempre Ele está ao nosso alcance. Meu irmão, minha irmã, nunca pense que Deus está tão longe de você que você não pode alcançá-lo. O diabo, ele é cruel. Ele trabalha na mente humana, fazendo com que a mente humana imagine que Deus está tão longe que o indivíduo não pode alcançá-lo. Não é verdade. Deus está tão pertinho de nós que nós podemos alcançar a Deus. E graças a Deus por Ele estar tão pertinho de nós. Nós não temos como respirar sem Deus. Nós precisamos dele 24 horas por dia. E Ele sempre está ao nosso lado para nos socorrer. E não será diferente. Ele tem nos guardado neste mês de outubro, neste ano. Ele continuará nos guardando. Nós estamos aí na contagem regressiva. Voltando um pouquinho. Amanhã, segundo essas datas comemorativas, criado aí, amanhã, há uns anos atrás, dia 31 de outubro, nos Estados Unidos, se comemora o dia da bruxa, né? Essa coisa demoníaca. E os brasileiros pegou carona nisso. Então, dia 31 de outubro, não por força de lei, nada mais por costume, se comemorava o dia da bruxa, como diz eles. Mas foi criada uma lei, e eu estava olhando isto ontem. Então, dia 31 de outubro, comemora-se o dia do evangélico, aqui no Brasil. Dia 31 de outubro, comemora-se o dia do evangélico. E eu estava lendo uma matéria, me chamou a atenção, que dia 31 de outubro de 1517, se não me falha a memória, 31 de outubro de 1517, o Martim Lutero, às 12 horas, ao meio-dia, ele então pregou ali as 95 teses contra a Igreja Católica Romana. E deu-se início então à reforma, né? Então me chamou a atenção, 1517, dia 31 de outubro. E graças a Deus que para nós, os eleitos, revelados, o dia do evangélico é todo dia. Nós não temos apenas um dia. Todos os dias são o dia do cristão. Todo dia é o dia de vencermos. Então nós estamos assim, de vitória em vitória, de graça em graça. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Grandes coisas Ele tem feito e
não precisa, não é necessário batermos tamborim. Águas profundas não fazem barulho. Amém? Nós estamos também na contagem. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Hoje eu só estou voltando. Por forças maiores, nós começamos o nosso programa, ou por forças menores ou maiores, como queira, começamos o nosso programa hoje um pouquinho mais tarde. Mas o nosso horário sempre será às 9 horas. Mas por motivos alheio à nossa vontade, começamos um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas isso não impede de sermos abençoados, de sermos ajudados. Agora, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, meus irmãos, e nós estamos aí a menos de 24 horas do nosso retiro, graças a Deus por isso. Ontem, debaixo daquela chuva tão preciosa, maravilhosa, e aqui, pelo menos na minha casa, começou a chover, acho que 1h30, mais ou menos. O certo é que ontem, por volta das 5 horas da tarde, eu e o irmão Valmir, nós descemos ali no Manso. A caminhoneta foi cheia de mercadoria até a tampa. E nós já estamos trabalhando nos bastidores para o nosso retiro, que acontecerá amanhã. Então saímos ontem daqui, já era 5 horas da tarde praticamente. Chegamos já praticamente de noite lá, e até descarregar o carro e fazer algumas coisinhas. Chegamos aqui um pouco tarde já, mas graças a Deus. Foi uma viagem de ida, uma viagem de volta abençoada. E estamos nos preparativos. Já levamos uma boa remessa que nós precisamos. E já tem irmãos que já chegaram para o nosso retiro. E há outros que estão na estrada, inclusive estão viajando agora para cá, né? Então, só levantamos as nossas mãos e pedimos ao Senhor que abençoe a viagem destes irmãos e irmãs que estão vindo para cá. Nós fizemos esse retiro, o nosso retiro mesmo, aquele que a gente tínhamos falado no início, seria no mês de outubro, naquele hotel fazenda muito chique, mas por força desta pandemia, nós cancelamos ali e de última hora resolvemos fazer isso, né, para não passar em branco, e pensamos em fazer mais para a igreja local, mas tem tomado uma proporção maior um pouquinho, né, de forma que está vindo algumas pessoas de fora, e como eu sempre tenho dito, o lugar é simples, pessoas simples, porém, o que faz a diferença no nosso meio é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver conosco, seremos grandiosamente ou grandemente abençoados. E eu creio que Ele está conosco. O profeta sempre diz assim, analisa os seus motivos e os seus objetivos. Esse é o segredo do sucesso. Se você quer ser bem-sucedido na vida cristã, analisa os seus motivos e os seus objetivos. O porquê você está fazendo isso e para que você está fazendo. E Deus, então, nos abençoará poderosamente. Eu creio que Ele fará isso no nosso meio ali. Então, graças a Deus, conforme já dito, amanhã cedo, 7 horas da manhã, estará saindo um ônibus daqui da porta da igreja. Todos devem levar barraca, seus pertences, colchão. Não pode esquecer de levar o seu prato e os seus talheres.
Já falamos isso e é bom nós reforçarmos, como também reforçarmos no culto da noite. Então, o que a igreja vai, da parte da igreja é alimentação, o transporte. Agora, as outras coisas é individual. Cada um deve levar os seus pertences, tá bom? Maiores informações nós daremos no culto à noite e vocês podem conversar com os diáconos também. Mas graças a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Irmã, irmão, nós estamos falando de uma série tão importante para nós, que é a fé perfeita. A fé perfeita, nós ouvimos ontem, o profeta disse, é muito difícil, nós vamos ler de novo hoje, o profeta disse, é muito difícil uma pessoa ter fé perfeita sem ter o Espírito Santo. E não pense que uma pessoa pode fazer alguma coisa oculta diante das pessoas e pensar que aquilo não será manifesto uma hora. Não queira ser tão sábio mais do que Deus. Deus sabe todas as coisas. Então tenhamos prudência, tenhamos o Espírito Santo na nossa vida. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O restante é com Deus. Todavia, eu convoco a igreja para continuar orando, né? Continuar orando em favor desta festa espiritual, das programações que nós teremos, conforme já dito. Domingo de manhã, da nossa programação será a escola dominical, será pela internet. E muitos irmãos não poderão ir no retiro, muito embora que gostaria que fosse todos, mas eu compreendo. O culto será transmitido pela internet. Então todos aqueles que forem ficar, estejam conectados, se alimentando da palavra de Deus. Domingo de manhã e domingo à noite, a partir das 18 horas. De forma que nós não estaremos com as portas da igreja abertas. Nosso culto será apenas pela internet, por transmissão. Da mesma forma, segunda-feira à noite, nossa transmissão também, o nosso culto será somente pela internet. Nós estaremos retornando já no final do dia, na segunda-feira, feriado. Mas na quarta-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui no santuário, todos nós juntos, mais uma vez, para sermos abençoados por Deus. Então, não deixe de participar. Você que, caso não possa ir, estejam conectados conosco, amém? E é isso, o restante nós vamos lembrando e vamos falando. Então vamos ler a Bíblia e vamos pedir graça a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus, para que Ele possa nos ajudar mais uma vez esta manhã. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, mas Deus conhece e Deus pode fazer tudo por você, tudo por nós, amém? Vamos ler a Bíblia então, São Marcos capítulo 11, versículo 22 ao versículo 26. Porém antes oremos. Senhor Deus, Pai bendito, eu peço a tuas misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa enlarguecer os nossos corações nesta manhã, que possamos recebermos uma chuva de bênçãos do Senhor nesta manhã, Pai. Eu peço também em favor dos irmãos
das irmãs que estão nas estradas, estão viajando para cá, em favor do nosso retiro amanhã, tudo está nas tuas mãos. Só tem um que não está feliz, ó Pai, é o diabo. Mas eu creio que os céus está feliz, os céus está em alegria, Senhor, nesta hora. E nós te agradecemos porque podemos ver a mão de Deus ao nosso favor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu convoco a todos para continuar orando, continuar jejuando em favor do nosso trabalho. Amém? Está escrito em São Marcos, livro de São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que a qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Que Deus possa vivificar estas palavras em nossos corações. Amém? Nós estamos falando de algo muito importante para a igreja, para a noiva, que é fé perfeita. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos, como diz o profeta, nós precisamos mergulharmos em águas profundas. Nós precisamos estarmos mais perto de Deus. Por isso não é a emoção que vai nos levar para perto de Deus. O que vai nos levar para pertinho dele, para estarmos junto com ele, é o Espírito Santo. E se tem uma coisa que nós precisamos buscar nesse momento, nesta hora, é a porção dobrada do Espírito Santo. Não precisamos de outra coisa a não ser o Espírito Santo. E Deus está proporcionando isto para nós. Veja o que o profeta diz na mensagem A Fé Perfeita. Nós lemos parte do parágrafo ontem e vamos dar continuidade. No parágrafo 36 da mensagem A Fé Perfeita, o profeta diz assim: podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham esta fé perfeita. Não a tiveram porque tinha Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Qual é a forma que eu posso ter a certeza que eu tenho o Espírito Santo? É pelos frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não usa máscara. O Espírito Santo não usa máscara. O Espírito Santo, ele é real. Ele é verdadeiro. O Espírito Santo veio para tirar toda a máscara do indivíduo, para fazer uma transformação.
para tirar toda a personificação de um indivíduo. Veja, quando o Espírito Santo chega, quando o Espírito Santo faz em nós morada, você discerne tudo, e nem de todos, e nem todos pode te discernir. Porque as coisas espirituais é discernida pelo o Espírito, pelo que é espiritual. E nós precisamos do Espírito Santo se queremos ter a fé perfeita, ter uma fé genuína. Como eu já disse anteriormente, nós não queremos uma fé intelectual, uma fé baseada em emoção. Não, uma fé baseada em sensação. Eu quero ter uma fé genuína. Nós precisamos ter aquela fé da mulher cananeia, aquela fé daquela mulher da Síria-Fenícia, aquela fé daquele centurião. Nós precisamos ter esta fé. Nós precisamos ter aquilo que Pedro disse na Porta Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso nós temos que ter também, esta segurança, esta convicção que Deus habita em nós. Para Deus habitar em nós, este vaso tem que ser santificado. Este vaso precisa ser separado, lavado pela água da palavra. Então, veja só o que o irmão Brana diz. Porque é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter ao Espírito Santo, porque é Ele quem o traz. Irmã, uma hora dessa nós vamos falar, quem sabe, sobre o Espírito Santo. Nós não podemos achar que o Espírito Santo é um depósito de podridão. O Espírito Santo, ele controla um indivíduo. Ele não tem, o profeta diz assim, ele não tem um comportamento nenhum e um outro tipo de comportamento em outra pessoa. Não tem. O Espírito Santo, ele está alinhado, ele faz que todos aqueles que têm o Espírito Santo diz a mesma coisa. Ele faz com que aqueles que têm o Espírito Santo tenham a mesma atitude. O Espírito Santo não pode agir em mim de uma maneira e agir em outra pessoa de outra maneira, comportamentos diferentes. Porque a Bíblia diz assim, Deus não é um Deus de confusão. Eu tenho o Espírito Santo e ajo, e meu comportamento é desta maneira. Então isso não é ter o Espírito Santo. Aí nós voltamos lá para a mensagem véu adentro, parágrafo 71, 72, por ali assim, o profeta diz assim, a fé não é agitada. Aí você vai se estabelecer, você vai compreender que aqueles que têm o Espírito Santo, ele não está agitado. Por que eu preciso estar agitado? Irmã, por que a senhora precisa estar agitada? Veja, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter a calma, nós temos que ter a paciência, nós temos que ter a temperança,
Nós temos que termos as 7 naturezas do Cordeiro em nossa vida. A Bíblia, chamada estatura de um varão perfeito, é preciso que ela esteja em nós hoje, não é amanhã. Veja só, nós estamos falando que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E eu pergunto, nós temos esta Bíblia em nós? Nós temos as 7 naturezas em nós? Nós temos esta fé perfeita em nós? Ah, pastor, eu acho que eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Entrar em desespero é agora. É sacrificarmos agora, sacrificarmos tudo. Você observa uma pessoa que vai passar, se inscreve num concurso para fazer uma prova, quem sabe do vestibular, ou uma prova, essa prova que sempre tem, do Enem, ou mesmo concorrer a um concurso público. O que é que esse indivíduo faz? Ele suspende tudo que você imaginar e ele se concentra nos estudos. Nos estudos, estuda. Por quê? Porque ele quer ser aprovado naquilo ali, naquele concurso, naquela prova, ele quer ser aprovado. Então, ele investe, ele procura se habilitar, ele procura se aperfeiçoar naquilo para ele obter um bom resultado. Irmã, nós estamos a caminho do céu, então nós temos que estarmos habilitados. E o que me habilita, o que te habilita, é o Espírito Santo. Não há outra coisa. Não é eu falar em línguas, posso ter todos esses dons, mas o que me habilita para mim fazer parte da seleção de Deus é o Espírito Santo. O que me habilita para mim ir no arrebatamento é o Espírito Santo. E o que eu preciso fazer para obter o Espírito Santo? O profeta já disse para nós. O profeta ia pregar a mensagem como receber o Espírito Santo. Já ouvi pessoas dizer assim, eu gostaria tanto de ouvir aquela mensagem, eu gostaria tanto que o irmão Branham tivesse pregado aquela mensagem, porque o irmão Branham pregou a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, qual a mensagem mais? Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e ele ia pregar uma mensagem como receber o Espírito Santo. E aí eu ouço pessoas dizer assim, eu gostaria tanto que o irmão Branham pregasse aquela mensagem, como receber o Espírito Santo. O irmão Branham já falou. Falou, pastor, falou. Pega a mensagem, o sinal, parágrafo 338, se não me falha a memória, parte B. O profeta falou, ele disse, a obediência completa à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Então, por que o profeta teria que pregar? Tudo bem, se ele tivesse pregado, glória a Deus por isso. Mas nós já sabemos como receber o Espírito Santo. E uma vez que eu sei como receber o Espírito Santo, é o meu papel buscar o Espírito Santo. É o meu papel renunciar tudo para mim ter o Espírito Santo e, consequentemente, ter esta fé perfeita. Amém? O profeta está dizendo isso para nós, meus irmãos. Veja, o profeta está dizendo, olha o que ele está dizendo. Porque ele é quem traz. Quem traz a fé perfeita? É o Espírito Santo. O Espírito Santo traz, olha, o Espírito Santo não traz para você só a fé perfeita. O Espírito Santo traz paz no teu coração. O Espírito Santo traz paciência no teu coração. O Espírito Santo traz alegria no teu coração. O Espírito Santo tira toda dúvida. O Espírito Santo tira todo medo, toda preocupação,
Tudo isso o Espírito Santo traz para nós. O Espírito Santo traz a nós uma vida diferente, uma vida separada. Quem nos traz isso é o Espírito Santo. Então você vai analisar, se você tem estas virtudes na tua vida, é porque você tem o Espírito Santo com você. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, não apenas o Espírito Santo traz a fé perfeita, mas ele traz estas coisas mais para nós. E veja que alegria, que privilégio é nós termos o Espírito Santo. Você ser morada do Espírito Santo. Não podemos agradar a Deus se nós não tivermos o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus para isso? O profeta diz, agora você me faz a pergunta. Os discípulos não tinham fé perfeita? O profeta está perguntando, você faz essa pergunta. Irmão Brana, os discípulos não tinham fé perfeita? O profeta responde, não. Porque eles se encontraram com um menino afligido, com epilepsia, e estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus e lhe disse, temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. Aquele menino estava transtornado com epilepsia. E os discípulos falavam, mas o menino continuou. Não cessou nem um minuto. Irmão, se tem uma coisa mais terrível, é o espírito do diabo. Não queira brincar com demônios. Não queira brincar com estas coisas. Isso é muito sério. Uma pessoa que está possuída por um demônio faz coisas que só pela misericórdia de Deus. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus. O profeta, certa feita, ele diz assim, o profeta sempre dizia isso, na hora da oração, ele dizia assim, igreja, fecha os olhos. Os pais precisam ensinar os filhos, porque na hora da oração, espíritos malignos estão saindo das pessoas. E se uma pessoa está irreverente no culto, aquele espírito sai dali e apanha aquela pessoa. O profeta conta de um homem que estava na reunião, a esposa era uma cristã e ele não. E ele foi propositalmente na reunião do irmão Brana, para desafiar o irmão Brana. Ele achava que aquilo era psicologia, telepatia. E o profeta, na hora da oração, o profeta diz, fecha os olhos. E ele não fechou, o irmão Brana disse, não seja irreverente, fecha os olhos. E ele permaneceu com os olhos. O irmão Brana orou por uma criança, por uma pessoa que tinha epilepsia. Aquele espírito saiu daquela pessoa e entrou naquele homem. E ele se tornou um epilético. Agora veja só, nós não podemos, se você ver uma pessoa discutindo, a Bíblia diz assim, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é assim que a Bíblia diz? Agora eu pergunto, só há 2 forças, 2 espíritos, o Espírito Santo e o Espírito do diabo. Se nós estamos falando neste momento sobre a palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo está no nosso meio. Mas se indivíduos estiverem falando contra alguém, falando mal de alguém, falando determinadas coisas que não agradam ao Espírito Santo, eu te pergunto, quem está ali no meio deles? É o Espírito Santo? Eu digo para você, fuja dessas rodinhas, fuja dessas pessoas que falam mal dos outros,
Fuja da aparência do mal. Não, é uma desgraça você mesmo de longe, você simplesmente parar para ouvir aquilo. Você apanha aquele espírito, de longe. O profeta disse que apanhou um espírito ouvindo um programa de rádio. E eu pergunto, tem determinados programas, você não pode parar para ouvir esses programas. Programas que têm um fundo por trás contraditório. Um fundo por trás contraditório. Tem que ter revelação, discernimento. Nós precisamos disso. Porque senão, nós estamos chegando uma hora daqueles que são eleitos, daqueles que são do justo, ser mais justo, e do ímpio, do sujo, ser mais sujo. Então é o momento da plenitude do batismo. O diabo está batizando os seus com a sua plenitude, escreva isso. Mas Deus também está batizando os seus com a sua plenitude. E de qual lado nós vamos estar? Irmão, jamais um indivíduo que tem o Espírito Santo, ele não é nécio para ir no arraial do inimigo. Eu estou falando de fé perfeita, mas parece que estamos puxando para o lado do Espírito Santo agora. Mas é o que nós precisamos, é o que a igreja precisa, é do batismo com o Espírito Santo. Se o profeta apanhou um espírito, por que que eu não estou suscito a isso? Homens mentirosos, caluniadores, difamadores. A pessoa, meu Deus, igreja de Deus, vamos nos atentar para isso. Certa feita alguém morreu e falou para Jesus, deixa eu enterrar o meu pai lá, o meu parente. Jesus disse assim, olha, deixa os mortos enterrar os mortos, deixa para lá. Deixa para lá. Mas às vezes nós ficamos até ansiosos, né? Por determinados convites, determinadas coisas. Vocês compreendem as coisas? Até quando nós vamos chegar a essa estatura de termos uma fé perfeita? Quando Abraão saiu lá do meio da sua parentela, Gênesis capítulo 12, ele nunca mais voltou lá. Ele nunca mais voltou lá. Ah, vai ter uma festinha lá, eu tenho que ir lá. Ele nunca mais voltou lá. Ah, vai ter um aniversário, vai ter um casamento, que esteja para lá. Ah, vai ter um churrasco, que tenha. Mas Abraão nunca voltou lá, porque ele cortou mesmo o umbigo. Ele cortou o cordão umbilical. Nós não podemos ficar nos alimentando. Nós temos que ter discernimento, de posicionamento. E o Espírito Santo nos traz a isso. O Espírito Santo nos traz a isso. Irmão, ainda que fira a nossa carne, ainda que fira o nosso ego, ainda que fira o nosso orgulho, tem que ferir mesmo. Mas Deus requer de nós um posicionamento. Nós temos que ver além das coisas. Por trás de determinadas coisas há um espírito. Há um espírito, sim. Não se titubie, meu irmão. Não. O Espírito Santo nos traz isso. O Espírito Santo nos guia uma palavra. Então nós temos que atentarmos para isso, pedir graça a Deus,
Pedir misericórdia de Deus. Você compreende isso? Você pode dar um amém para isso? Hã? Então veja o que o profeta diz sobre que os discípulos não puderam expulsar aquele espírito de epilepsia daquele jovem. Eu posso ir em qualquer lugar, pastor. Eu posso ir em qualquer lugar que eu não apanho o espírito. Ah, é? Então você é mais do que o irmão Brana. Você é mais do que o irmão Brana. Eu não posso ir. A Bíblia fala para mim, foge da aparência do mal. A questão que, para nós vermos uma aparência do mal, nós temos que termos discernimento. Aí eu volto àquilo que eu falei outro dia, da irmã Nelly. Ela pensou que ela poderia ir lá chamar as amigas delas para vir aonde ela estava. E ela foi apanhada, porque ela simplesmente parou para ouvir aquela música. Que o Espírito Santo completa isso no teu coração. Mas veja, o profeta diz, depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos nós curar ao menino? Jesus respondeu, por vossa incredulidade. Correto? Eu estou lendo o 38 da fé perfeita. Por causa da vossa incredulidade. Agora recorde, eles tinham poder. Veja, os discípulos, meus irmãos, eles tinham poder. Aonde que Jesus deu o poder para eles? Dê uma lida lá em São Mateus capítulo 10. Eles receberam autoridade ali. O profeta disse, eles tinham poder. Jesus lhe havia dado poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônio, apenas uns quantos dias antes. Eles tinham poder, porém não tinham fé para utilizar este poder. Agora ali está o tabernáculo Brana e toda a noiva de hoje. Isso é tremendo demais. Eu me emocionei quando eu vi isso aqui. Às vezes, irmã, você está orando a Deus, Senhor, me dê mais poder. Me dê mais poder, mais poder. Você já tem este poder. Você já tem essa autoridade, como os discípulos já tinham. O profeta disse aqui. Agora, o profeta diz, o Espírito Santo está aqui com poder, porém você tem a fé para movê-lo? Vê o que eu digo? Você necessita de fé para movê-lo, irmã, irmão. Poder Deus já deu para a igreja, para a noiva, para você, minha irmã. O que nós precisamos agora é a fé para mover isso. Profeta, vamos terminar aqui, olha. O profeta diz, eu tenho ali em casa um cartucho que carreguei à mão. Cartucho de espingarda. E eu sei exatamente o que esta bala pode fazer, segundo todos os dados como a palavra. Porém, eu tenho que disparar o rifle. O fogo tem que chegar à pólvora, a qual tem o poder, porém necessita do fogo para disparar. E a mesma coisa, a pólvora está no cartucho, porém se necessita da fé para carregá-lo. Se necessita disto, a fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos desde que ele veio sobre nós. Precisa do que, pastor? Desta fé perfeita para incendiar esta pólvora, para sair este balote, vamos dizer assim, para sair este chumbo, para atingir a cabeça do diabo. Veja, necessitamos da fé para incendiar, para ver grandes coisas. Nós precisamos da fé para vermos grandes coisas. O poder, minha irmã, nós já temos. A autoridade dada por Deus em São Marcos capítulo 16, penso a partir do versículo 15, 16 ali, 17.
A Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crê, em meu nome expulsarão demônios, farão prodígios, maravilhas, e se beberes alguma coisa mortífera, mal algum sucederá. Então nós temos isso em nós. Agora o profeta vem e diz assim: às vezes o diabo tem direito, olha, preste atenção. O profeta diz assim: às vezes o diabo, ele tem direito de esbofetear a nós. Porque às vezes nós temos alguma coisa que está impedindo o Espírito Santo de agir na nossa vida. O profeta disse: enquanto uma pessoa não acertar a vida, enquanto uma pessoa não pedir perdão a Deus, acertar a vida, tirar todas as imundícias que tem dentro de casa, o diabo, ele tem como nos esbofetear. Você quer 2 exemplos para isso? Quando Josué perdeu aqueles, se eu não me engano, 16 homens naquela batalha, Josué disse a Deus assim: o Senhor disse que eu não perderia nenhum homem, o que é que está acontecendo? Deus disse para ele: olha, tem pecado aí no arraial de vocês. Tem uma coisa errada no meio de vocês aí. Aí Josué saiu no acampamento procurando o que é que estava errado. E aí ele descobriu que ali tinha uma capa babilônica ali. Tinha uma cunha ali, que Acã pegou aquilo ali. E o que é que Josué fez? Eu não preciso dizer para você que com certeza Acã disse assim: olha, Josué, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Não, Josué levou ele para lá, fora do arraial, apedrejou, matou e deixou para lá. Porque Acã era ciente que não poderia fazer aquilo. Então, enquanto Israel, enquanto aquele arraial, enquanto havia pecado, enquanto havia uma capa ali, enquanto havia alguma coisa que não era lícito ter, Deus não poderia operar. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, tenho orado tanto, o que está acontecendo? Faça uma análise. Abra a gaveta, abra guarda-roupa, abra tudo que você tem de casa e descubra se tem alguma coisa ali que está impedindo, até mesmo uma foto. Às vezes uma foto impede Deus de operar. Uma foto impede Deus de operar. Às vezes nós pensamos: será? Impede. Não queira pagar para ver essas coisas. Nós temos que limpar tudo. Aquela mulher, para encontrar a dracma perdida, ela teve que fazer uma varredura na sua casa, ela teve que limpar a sua casa. Irmã e irmão, nós, para encontrarmos a nossa dracma, para nós termos a resposta da nossa oração, nós precisamos fazermos uma varredura na nossa vida, na nossa casa espiritual e até mesmo na nossa casa material. Tirar todas essas nojeiras. Como é que eu posso orar a Deus se eu tenho a televisão ligada dentro de casa? Eu tenho essas coisas como 2 poderes. Não, Deus não divide a sua glória. Agora vocês lembram outro caso? Quando Billy Paul questionou o irmão Branham, foi contra o irmão Branham, foi morar na casa da avó, porque o irmão Branham, ele estava desobedecendo o irmão Branham falou: Billy, você não pode ficar assim, eu sou um ministro. Você deve tomar o seu posicionamento, Billy. Ou você se apruma, ou você vai ter que sair de casa. Billy saiu de casa. Encontrou guarida lá, encontrou conforto na casa da mãe, da avó. E aí depois ele pegou ele adquiriu aquela doença ali. E aí o irmão Branham estava nas montanhas e procurava o irmão Branham para assinar autorização para fazer a cirurgia de Billy. E ninguém sabia onde o irmão Branham estava, nas montanhas de Colorado. Mas o Espírito Santo sabia, o Espírito Santo disse para o irmão Branham: volta, Billy precisa de você. O irmão Branham voltou, foi para o hospital, chegou lá, Billy disse: papai, ore por mim, papai. O irmão Branham disse: não, Billy,
Não foi eu que pequei, não, foi você. Você que tem que pedir perdão para Deus, você que tem que acertar com Deus. E Billy se reconciliou, Billy pediu perdão, Billy confessou os seus erros, seus pecados. Depois daquilo, o irmão Branham disse: Satanás, eu te repreendo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã, veja, nós temos este poder, nós temos esta autoridade que Deus nos deu, mas nós não podemos deixar o diabo neutralizar a nossa fé. Se nós temos alguma coisa errada, ele vem para neutralizar, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, esta manhã isso está repreendido pelo poder da palavra que foi ministrada nesta manhã. Creia nisto nesta hora, faça um acerto com Deus, faça uma confissão com Deus, porque o diabo quer dizer para você que você não tem autoridade, que você não tem poder. Isso que o diabo vive 24 horas falando para você, você não tem autoridade, você ora e Deus não responde, mas você creia nisso, irmão. Creia nisso, irmã. Não, eu tenho autoridade de Deus. Eu tenho esta fé e ela vai funcionar nesta manhã. Aleluia! Senhor Deus, Pai bendito. Ó Deus, eu levanto as minhas mãos, Senhor, repreendendo todo o mal nesta hora, Senhor. Toda astuta cilada do inimigo seja repreendida, Pai. E que o Senhor tenha preeminência, o Senhor tenha liberdade na nossa vida. Todo espírito maligno, pelo poder da palavra que em nós habita, Senhor. Esta palavra, ela habita em nós. E nós tomamos isto nesta manhã para repreender todas as trevas, para repreender todo espírito maligno, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, restaurar a saúde da minha irmã, restaurar a alegria da minha irmã, restaurar, Senhor, o gozo da minha irmã, restaurar, Senhor, o altar da minha irmã. Senhor, toma-nos nas tuas mãos nesta hora, e todo espírito seja repreendido, e que nós tomamos a nossa posição nesta manhã, que possamos agradarmos o Espírito Santo, que possamos ser cheios da tua graça, Senhor. Toma nós nas tuas mãos, ó Pai, pois pedimos porque cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, que os enfermos sejam curados, que os oprimidos sejam libertados. Ó Deus bendito, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus possa nos ajudar, meu irmão. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus possa te energizar com o Espírito Santo. Tenha confiança em Deus. Creia na tua bênção. Creia na tua vitória nesta hora. Todo mal seja repreendido pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos de volta com o programa Momento Devocional com Deus, se o Senhor nos permitir, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Um forte abraço e até mais tarde. E orem por nós, ora por nosso retiro. Vamos ouvir o hino e depois voltaremos com a segunda parte com o irmão Mateus Guilherme. Um forte abraço a todos. Continue orando por mim. Deus os abençoe, Deus os ajude. Até breve e não adeus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Reconheço como é grande o seu amor, achando-me perdido, então me libertou. Regozijo para sempre no Senhor. Com Cristo estou seguro e nada temerei, pois um dia seu perdão eu encontrei. Meu Salvador
paixão. Com Ele nos cuidados terei sua proteção. Amigo incomparável, pra sempre o servirei. E um dia lá na glória com Ele viverei. Me resgatou do mal, limpou meu coração. Do mundo me livrou, na sua glória vã. Me deu consolo e paz, e hoje sou feliz. O amigo Jesus Cristo é tudo para mim. Com Cristo estou seguro e nada temerei, pois um dia seu perdão eu encontrei. Meu Salvador amado, eterno e grande Rei, para sempre este amigo louvarei. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Amém. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Com Cristo estou seguro. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem me protege. Bom dia com Jesus, amados e preciosos irmãos. Mais uma vez aqui estão conectados conosco nesta manhã abençoada que o Senhor tem nos dado. Mais uma manhã de vitória, uma manhã de conquista, uma manhã de graça do nosso bom Deus. Agradecemos a todos os irmãos que conectaram conosco. E lembrando que já estamos aí na contagem regressiva, falta poucas horas, muito pouco para o nosso retiro. Você, já, conforme o nosso pastor já falou, já teve aí bastante programação, as programações aí estão aí preparadas e os irmãos já estão vindo para cá. Creio que já irmãos já chegaram também aqui hoje e muitos ainda, outros estão na estrada. E creio que será uma grande festa. Amanhã já vai sair um ônibus amanhã, a partir das 7 horas da manhã. E toda a igreja já está aí preparada para o nosso retiro. Grandes coisas o Senhor fará. E a nossa programação vai seguir normalmente. Amanhã teremos então o programa Amanhecendo, Ouvindo a Voz. Mais um trecho da mensagem, um guia. Você poderá estar conectado. E domingo de manhã a escola dominical terá programação também. Não terá com as portas abertas. As portas aqui da igreja estarão fechadas. Mas você que está aí nos acompanhando, se você não pode vir por o retiro, você esteja conectado conosco. Teremos programação normalmente no nosso canal no YouTube. E à noite também no culto de libertação, a partir das 18 horas, teremos também programação. Então você poderá estar conectado conosco a partir das 18 horas no domingo. Domingo agora estarão fechadas, a partir mas você que das 18 horas. E segunda-feira também, ainda estaremos no Recanto, teremos programação segunda-feira de manhã, a partir das 6 horas da manhã teremos programação, e segunda-feira à noite também teremos uma programação para vocês. Segunda-feira de manhã, mais um trecho da mensagem, um guia, a partir das 6 horas, e à noite, a partir das 18h30, 18h45, já estará no ar
mais uma programação, um culto abençoadíssimo. Você poderá estar conectado conosco. E hoje, a partir das 12h30, aí já está chegando quase perto, teremos uma programação, mais um programa de rádio na voz do nosso pastor Joaquim Gonçalves. E a partir das 18h30 hoje ainda, daremos mais início a uma transmissão com os hinos, e às 19 horas um programa de rádio, e às 19h30 com culto de ensinamento, dando início ao culto de ensinamento nesta noite. Você poderá estar conectado, mandando sua participação e também compartilhando esse link para todos os seus contatos, todos os seus familiares, amigos, colegas, tá bom? Não esqueça. E vamos ao destaque. Tem um destaque, bastante destaque aqui de hoje, e os irmãos também agradeço a todos que enviaram. Vamos aqui com a irmã Patrícia Oliveira. O sucesso da vida cristã é analisar os seus motivos e objetivos, saber o porquê e para que tu estás fazendo algo. Saber analisar os motivos e objetivos. Irmã Maria Pereira também manda seu destaque. Para Deus habitar em nós, esse vaso precisa ser santificado. Para Deus habitar em nós, esse vaso precisa ser santificado. E mais um destaque aqui da irmã Maria. Nós temos autoridade de Deus. Essa fé e ela vai funcionar esta manhã. Graças a Deus, se você tem essa fé, ela vai funcionar esta manhã. Amém? Irmã Isabela Ali também mandou seu destaque. Nós temos o poder, mas precisamos da fé perfeita para usá-lo. Deus abençoe, irmã Isabela. Realmente, nós temos esse poder dentro de nós, mas é preciso da fé para operarmos. Muitas vezes não operamos esse poder por duvidarmos que temos ele em nossa vida. E temos ele se escondido lá dentro de nós e podemos usar através de nossa fé, através de crermos na palavra de Deus. Irmã Noemi Borges também mandou seu destaque. Nós precisamos da fé para fazer grandes coisas. Deus abençoe, irmã Noemi, Deus abençoe a todos os irmãos que mandaram seus destaques desta manhã. E os irmãos que estiveram conectados conosco, aqui está a irmã Ludmila Martins, irmã Noemi Borges, irmã Ivone Ribeiro, irmão Luiz Dias da Silva, creio que também irmã Eva, irmã Railda Beti, irmã Isabel Marques dos Santos, também está conectada a irmã Rebeca Marques, Deus abençoe. Aí o irmão José Carlos, Deus abençoe. E a irmã Eliana Rosa também esteve conectado conosco, irmã Maria Pereira, irmã Maria José Oliveira Sampaio, lá no sítio, Deus abençoe a irmã Kezinha também, manda um abraço para todos. E irmão Vitor Lucas também esteve conectado, irmã Noêmia Veronese, lá em Juína, irmã Meire Amaro também esteve conectada, irmão Valdemar e família, irmã Luzinete do Reis, irmã Ana Maria, e também a irmã Maria José, irmã Carmen, irmã Edna e o irmão Samuel esteve conectado. Deus abençoe, irmãos. Deus te ajude todos. E também a irmã Célia da Silva Novaes esteve conectada nessa manhã. Irmã Isabelle Ali, irmã Débora e a irmã Creuza também esteve conectada nessa manhã. E a irmã Cleonice Ferreira da Cruz, lá no Paraná, esteve conectado. E creio também que o irmão Orlando, irmã Esther e todos aí em Brás Norte esteve conectado também. O irmão Antônio e a irmã Lúcia lá no Paraná. Deus continue vos abençoando. Agradeço a todos os irmãos. E também a irmã Rosângela Silva esteve conectada essa manhã. Ela manda obrigado, Senhor, por mais um programa abençoado. E muito obrigado pela vida do nosso amado pastor. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Rosângela. E agradecemos ao nosso bom Deus. E sempre interceder em favor do nosso pastor, em favor de todo o seu ministério, em favor de todo o campo que ele ministra, que ele pastoreia, em favor de todos os irmãos do Brasil, de todos os irmãos
da mensagem desse mundo. Deus abençoe a todos e vamos ficar com o hino de encerramento e até às 12h30 com um programa de rádio na voz do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Deus os abençoe. Jesus chega até a tristeza, salta de alegria. Foi assim na casa de Marta e Lázaro, irmão de Maria. Na casa de Jairo, o homem importante, não foi diferente. Vento se acalma, mas se aquieta se ele está presente. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe neste nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Lembro-me do filho daquela viúva que estava em Naim. Chegou no momento e no sepultamento colocou um fim. Jesus manda embora, arranca e joga fora tudo que não presta. Isto é notório, faz até velório transformar-se em festa. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Ia me esquecendo da festa que houve lá em Canaã. Foi naquele dia que a irmã Maria quis nos ensinar que só Ele pode, que só Ele sabe, só Ele é capaz. Milagres incríveis, coisas impossíveis, só Ele é quem faz. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai,